Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Esse vídeo, na verdade, ele vai ser uma continuação de um vídeo que eu tenho feito, que está no canal. Tá em 4 partes o vídeo. Chama Besta que Era, Não É, Mas Aparecerá, e trata do arrebatamento. Na parte 4 desse vídeo, eu disse que ia ter uma continuação. E na verdade eu quero continuar através desse vídeo. Mas se você não assistiu às 4 partes, né, que eu falo do profeta Daniel e de Apocalipse, você pode começar por esse vídeo, que eu vou repetir algumas informações que eu dei naquele vídeo, eu vou repetir nesse vídeo. Aí depois você pode assistir o outro. Agora, se você assistiu primeiro esse de 4 partes, aí fica melhor ainda, porque vai ficar mais fácil para se entender. Nesse vídeo eu vou ter que repetir algumas informações do vídeo passado, e algumas coisas que eu vou estar falando, eu vou ter que repetir elas algumas vezes. Então é preciso de paciência para assistir esse vídeo. Principalmente se você é adventista do 7º dia, se você é católico e já tem uma interpretação das 70 semanas. E se você não conhece muito sobre esse assunto, eu vou dar aqui vários motivos para que você passe a estudar esse assunto todos os dias. As 70 semanas do profeta Daniel é um assunto que engloba as 2.300 tardes e manhãs e também os 1.290 dias e os 1.335 dias. As 70 semanas engloba tudo isso. Então eu tenho feito também uma pesquisa no YouTube para ver como a população aí dos estudantes da Bíblia estão interpretando essas profecias. Então eu passei por algumas interpretações evangélicas, passei por algumas interpretações católicas e também passei por algumas interpretações dos adventistas do 7º dia, e fazendo uma análise em todas essas interpretações, a interpretação que eu achei mais absurda, mais desconectada da lei dos profetas é a interpretação dos adventistas do 7º dia. Eu encontro erro na interpretação dos judeus messiânicos, que é uns vídeos que tem no YouTube da Congregação Nova Israelita, e também encontro erros na interpretação católica, mas os erros mais grosseiros tá na interpretação dos adventistas do 7º dia. Eles que se julgam a igreja verdadeira na terra e se julgam ter o espírito de profecia. Infelizmente, seguiram o erro da Ellen White e não conseguem enxergar mais nada além dos escritos errôneos dela. Ela errou muito ao discorrer da profecia das 70 semanas. Deus mostra na sua palavra que é a profecia mais importante da Bíblia. É claro que para entender ela precisa da lei, precisa do salmo, dos profetas, precisa de entender as festas, o ministério do sumo sacerdote no tabernáculo. Eu vou explicar o porquê é preciso de entender tudo isso. Então ela se torna a profecia mais importante da palavra. Essa profecia ela é tão importante que o diabo se colocou literalmente contra essa profecia para que o sentido real, o entendimento dessa profecia não chegasse até os filhos dos homens. E isso eu quero mostrar também no vídeo. Você só consegue entender isso quando você consegue entender o sentido real dela, quando você interpreta ela corretamente. É difícil demonstrar de uma vez só como os adventistas interpretam essa profecia junto com as 2.300 tardes e manhã, e como os judeus interpretam elas, e como os católicos interpretam elas. E tem alguns no meio evangélico que interpretam de várias maneiras. Então existem várias interpretações dessa profecia. E algumas erros grosseiros, em outras alguns erros. Não são todos que tem erros grosseiros, que interpreta tudo errado. Eu também posso estar errado em algum ponto. Até agora eu não tenho visto nada, né, do que eu tenho interpretado, nada para ser corrigido. Embora possa ter, se tiver eu vou corrigir isso no futuro, mas até agora a minha consciência está boa para poder falar sobre essas coisas. E se nós errarmos, a gente tem que fazer um ajuste e consertar aquilo que a gente pensava estar certo. A gente não pode se prender em doutrinas de homens, em revistinhas bíblicas das denominações, em coisas que a gente lê na internet, principalmente em doutrinas de homens. A igreja adventista do 7º dia, quem não crê nisso não é adventista. Assembleia de Deus, quem não crê dessa maneira não é assembleiano. Você tem que se desprender de todas essas coisas. Você tem que estar com a mente livre e com o coração aberto para você
entender, se aprofundar nessas coisas. E eu sei mesmo que é difícil de entender, porque o próprio profeta Daniel, ele demorou para entender essas coisas. Deus deixa instruções tão maravilhosas através da vida do profeta Daniel, que não dá para falar tudo nesse vídeo, não vai dar para falar tudo em outros 2 ou 3 vídeos. É muita coisa. Inclusive, eu até recomendo que você assista alguns vídeos meus, nos quais eu falo das festas de Israel, das festas de Deus, e tento explicar através da lousa, através de um mapa mental. É necessário você conhecer as festas para interpretar corretamente a profecia das 70 semanas. As festas te calibram a tua mente, ela te ajusta para você interpretar corretamente as profecias. As festas, elas te dão o tempo correto das coisas. Por isso que Deus chama as festas dele de coisas solenes, de coisas sublimes. Bom, esse assunto eu tenho tratado ele nos meus vídeos. Se você quiser saber mais, você clica aí no link que eu vou deixar na descrição, ou até mesmo, se não tiver na descrição no momento, você entra no canal e procura os vídeos. Eles vão estar em uma lista de reprodução, fica fácil de assistir. Então você precisa anotar essas coisas que eu vou falar no vídeo para você fazer perguntas para os adventistas do sétimo dia, para os católicos, para judeus messiânicos, pessoas que interpretam que as 70 semanas já se cumpriram no tempo de Cristo. Você precisa anotar essas perguntas. Se você é adventista do sétimo dia, anota essas perguntas e repasse ela para os seus líderes. Analise qual vai ser a resposta que eles vão dar para essas perguntas. Resumindo, os adventistas do sétimo dia, eles interpretam que a última semana já se cumpriu no tempo de Cristo. Eu não sei se todos interpretam assim, mas baseado nessa interpretação, não tem mais anticristo, não tem mais grande tribulação, e vai vir um monte de erros grosseiros. Por exemplo, esse povo anuncia que o mundo não vai se encontrar com o anticristo, que a igreja não vai se encontrar com uma grande tribulação. Já por outro lado, os evangélicos creem que uma última semana Deus deixou ela para o final, coisas que os adventistas até zombam. Esses evangélicos creem que a última semana ficou para o final, no tempo da grande tribulação. E na metade dela começa a ocorrer a grande tribulação, mas que a igreja vai ser retirada antes. Esse é um erro grosseiro. Mas compara esse erro com o erro de alguns adventistas, para não dizer todos, eu não conheço a mente de todos, os que dizem que não vai ter mais anticristo, que nem tem grande tribulação, e que Cristo ele estava no primeiro compartimento do tabernáculo, e quando deu 1844, segundo a matemática medonha que eles fazem, Cristo entrou no santuário em 1844, e ali está fazendo a purificação do santuário e o tal do juízo investigativo. São erros grosseiros, né? Coisas terríveis. Eles pregam isso daí. Antes, essa data de 1844 era a data que marcava a vinda de Cristo. Quando vocês estudarem isso na internet, vocês vão ver. Como Cristo não veio nessa data, então essa data passou a ser reinterpretada para então uma entrada futura de Cristo no Santo dos Santos. Você tem que guardar na cabeça 7 pontos, os quais tem que estar confirmado quando as 70 semanas se cumprirem. Esses 7 pontos têm que estarem confirmados. E você só entende eles quando você entende as festas de Deus. Daniel 9, a partir do verso 25, diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas essas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu li a partir do verso 25, que mostra, que dá o período de quando começa a contagem dessas 70 semanas. E só aqui nessa leitura,
Os adventistas conseguem se atrofiar em todos os seus pensamentos. Eu vou mostrar o porquê eles fazem isso. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que os evangélicos falam? Sobre o teu povo, Daniel, então está falando só para judeu. E sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Não está falando de outras nações, porque está escrito sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o objetivo? 1. Para fazer cessar a transgressão. 2. Dar fim aos pecados. 3. Expiar a iniquidade. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão. 6. Selar a profecia. 7. Ungir o santo dos santos. Quando você conseguir explicar esses 7 pontos, isso quer dizer que você está entendendo sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Quer dizer que quando se cumprir as 70 semanas, todos esses pontos têm que estar confirmados. Agora, o que significa para você ungir o santo dos santos? Se você não vai na lei buscar isso, se você não conhece o que é a Arca da Aliança, o ministério dela, o que o sumo sacerdote faz com ela, qual é o propósito da Arca da Aliança, você não vai entender isso daqui. Aí você pode perguntar, mas aonde está falando de Arca da Aliança aí? Aqui está falando muitas coisas que não estão escritas explicitamente, mas está aqui, ó, contidas no contexto. O que tem no Santo dos Santos? Se você retira uma peça que tem lá no Santo dos Santos, acaba todo o tabernáculo, todo o ciclo das festas, tudo se finaliza. Porque a Arca da Aliança, ela é a mente e o coração da aliança, como eu tenho explicado nos demais vídeos. Sem a Arca da Aliança não tem expiação dos pecados. Não tinha, né, expiação dos pecados. E segundo a lei de Deus, o povo não poderia ir para a festa dos tabernáculos se não tivesse os pecados expiados. E a expiação dos pecados, vamos deixar assim, era a sexta festa, preparando o povo para ir para a festa dos tabernáculos, a 7ª, para eles irem para lá justificados, tendo justiça, paz e alegria, que na festa dos tabernáculos, no tempo da antiga aliança, não era justiça eterna, paz eterna e alegria eterna. Então você vê que aqui o Santo dos Santos está relacionado com a arca. E quando você olha para a arca, o propiciatório e a arca, no livro da lei, elas formam uma só peça. Então todas essas informações estão contidas aqui. E esse é o 7º ponto. Se você vai para o 6º e para o 5º, diz profecia e visão. Selar a profecia e a visão. Que visão e que profecia? Para você entender isso, você precisa ter todo o contexto do profeta Daniel na mente. Porque Daniel teve 4 visões. E essas 4 visões são profecias. Mas aqui fala de visão no singular e de profecia no singular. Se você vai para o 4º ponto, que é a justiça eterna. Justiça eterna não é uma justiça temporária, é uma justiça eterna. Se isso já se cumpriu no tempo de Cristo, o que você vai dizer da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Sem contar as guerras que vêm acontecendo desde Cristo para cá, cada vez em alto nível. Os pecados aumentam cada vez mais. A transgressão, a iniquidade aumenta cada vez mais. Que justiça eterna é essa? Só por causa desse ponto, já seria motivo suficiente para falar que as 70 semanas não se cumpriram ainda. Porque no final das 70 semanas isso tem que estar confirmado. Não está falando de justiça temporária, está falando de justiça eterna. E aqui que vem a meditação. Justiça eterna só pode vir em um reino eterno. E Apocalipse mostra qual é o tempo da vinda desse reino eterno. E isso não mostra só em Apocalipse. Em Apocalipse confirma com clareza. É no toque da última trombeta, que eu vou explicar depois. Já tenho explicado bem resumidamente nos vídeos anteriores. Inclusive esse da besta que era e não é, falando do arrebatamento também, embora não toquei no assunto do arrebatamento, eu falei sobre essas coisas e falei um pouquinho sobre a 7ª trombeta. No livro da lei, nos profetas, mostra qual é o tempo do Messias passar a reinar. E aqui você está vendo justiça eterna, certo? Mas você não está vendo aqui escrito paz eterna, não é verdade? Mas quem pode dizer que aonde habita a justiça eterna, não habita a paz eterna? Aonde habita a justiça eterna, habita a paz eterna. Não está escrito aqui, literalmente, mas está contido nessa expressão justiça eterna. E aonde habita a justiça eterna, habita a alegria eterna. Ou
Alguém vai dizer que onde habita justiça e paz eterna não habita alegria eterna? Habita a alegria eterna. E o profeta Isaías mostra qual é o tempo no qual a alegria eterna vai tomar conta do povo de Deus. Por isso que eu digo, é preciso ter a mente ligada com os profetas para se interpretar isso. E aqui você está vendo um reino. Porque aonde não tiver mais transgressão, pecado, a iniquidade do povo tiver espiada, onde habitar a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, você vê um reino aqui. Isso é só no reino de Cristo. E o reino de Cristo já foi representado e ilustrado na festa dos tabernáculos. Por isso que é importantíssimo entender as festas. Nas festas dos tabernáculos, o povo tinha justiça, tinha paz e tinha alegria, mas não era eterna, porque acabava o ciclo do ano, né, das festas, e aí se reiniciava novamente Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. E no próximo ano, novamente. Então não era uma justiça eterna. Mas essas coisas apontavam para uma justiça, para uma paz e para uma alegria eterna. Se você medita nas festas, aí que você consegue entender mais ainda. Eu já tenho falado isso nos vídeos passados, eu vou tentar passar a informação agora de maneira resumida. A Páscoa marca a data da saída do povo de Israel do Egito. E Deus deu a lei, futuramente, para eles celebrarem a festa das primícias e a festa dos tabernáculos, as quais festas só poderiam ser inauguradas na terra de Canaã, porque o deserto é uma terra que não se semeia. Está escrito em Jeremias 2. Eles tinham que entrar na terra, por isso que Deus fala, quando vocês entrarem na terra, que é a vez de possuir, Deus fala para eles trazerem as primícias dos frutos da terra, daí vai tirar a coleta do dízimo, e aí é a festa das primícias. E até na festa dos tabernáculos, que só podia ser inaugurada lá, precisava dos frutos da terra. E tinha primícias também na festa dos tabernáculos. Então, você vê que o povo estava debaixo de uma escravidão do faraó. E faraó é chamado de dragão. No livro de Ezequiel, acho que lá para o capítulo 31, 32, por 2 vezes faraó é chamado de dragão do mar. Faraó era a representação do diabo, oprimia o povo. Deus fala, eu vos tirei da fornalha de fogo acesa. Deus tirou eles com poder e sinais, levou eles até o monte Sinai. E depois de 49 dias, depois de 7 vezes 7 semanas, no dia 49, Deus casou com o povo. E no dia 50, que é conhecido como Pentecoste, ali houve um selamento da aliança, da primeira aliança. Esses detalhes também eu quero ensinar, todos eles, para você ver o poder das festas. Você só consegue enxergar isso quando você lê com muita atenção e conhece as festas de Deus. Então, eles chegaram lá no Sinai, casaram com Deus, receberam mandamentos, ocorreu ali um monte de coisas que vai englobar transgressão, juízo de Deus, perdão, um monte de eventos aconteceram ali. O que importa é conhecer que eles não tinham terra, Deus deu a terra para o povo. Eles não tinham plantações, não poderiam comer dos seus próprios frutos, não eram livres, estavam debaixo de uma escravidão maligna. E Deus libertou eles e prometeu que se eles obedecessem à lei dele, Deus seria inimigo dos inimigos deles. E ainda Deus deu para eles a oportunidade de celebrar a festa dos tabernáculos. E Deus fala, é para que vocês lembrem, os seus filhos se lembrem, que quando eu tirei vocês da terra do Egito, vocês habitaram em tendas. Então vocês têm que se alegrar nessa festa por 7 dias. Qual era o motivo da alegria do povo? O motivo da alegria é só olhar para quando Deus tirou eles da terra do Egito. Deus já está assinalando as coisas. Agora eles têm, depois da saída, debaixo da mão daquele dragão, eles passaram a ter terra, plantações, leis. A festa das primícias, só olhando literalmente as coisas, sem comparar com o lado espiritual, olhando assim as coisas que o povo poderia entender já naquela época, sem posteriormente as palavras dos profetas, porque posteriormente o Espírito Santo foi falando pelos profetas o significado espiritual das festas, dando dicas, sinais do que as festas representavam espiritualmente. Mas mesmo olhando para o literal, você já tem grandes instruções. Se você for olhar para a festa das primícias, ela traz justiça para todo o povo. Aí você pergunta, que sentido traz justiça? Primeiro porque as primícias era para ser distribuída.
Era para ser entregue para Deus, é claro, né? E os frutos da terra, primeira cria dos animais, até os homens eram entregues como primícias para Deus. Os primogênitos eram primícias para Deus. E daí vem uma revelação maravilhosa para você entender sobre o sacerdote e sobre coisas que estão escritas em Hebreus. Os primogênitos eram primícias para Deus. Tudo que era primeiro era primícias. E esses frutos da terra serviam para alimentar o povo, os levitas, os pobres, as viúvas, os necessitados. Se houvesse uma obediência à lei de Deus e uma distribuição correta, ninguém passaria fome. E Deus disse que Israel ia ter tantos frutos, ia ter tanta colheita, eles iriam ter que jogar fora o abastecimento para colocar novos frutos, novos cereais. E eles iriam ter tanto que eles iam emprestar para as nações da terra. E nisso há coisas maravilhosas para você estudar. Você pode estar pensando, o que tudo isso tem a ver com as 70 semanas? Isso tem tudo a ver. Por que Deus usou a palavra semanas? A festa das primícias é chamada de festa das semanas. E é 7 vezes 7. Vai aparecer o número 49 e logo em seguida vem o número 50, que é Pentecoste. As 70 semanas é 70 vezes 7, que vai aparecer o número 490, vindo depois um jubileu. Até o jeito que Deus cortou essas 70 semanas, porque quando você lê aí, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a palavra hebraica também é usada. Eu não sei agora qual é a palavra hebraica, mas você pode verificar isso, né, no hebraico, e muitos judeus já têm mostrado que a palavra que está ali é a palavra repartidas, distribuídas. Isso daí eu posso falar sem medo de errar, porque é só você conferir. Muitas coisas é bom você conferir no hebraico. Agora eu não sei qual é a palavra. O jeito que Deus dividiu essas semanas já revela as coisas. Você vê que são 70 semanas. Deus usou a expressão semanas para o povo se lembrar da festa das primícias e das semanas de anos. E o jeito que ele cortou, o primeiro corte que ele deu em 70 semanas foi 7. 7 semanas e depois 62. Por que Deus deu um corte justo em 7 semanas? 7 semanas, 7 vezes 7, igual 49. Já faz lembrar a festa das primícias. Mas como Deus estava falando de semanas proféticas, então já aparece 7 vezes 7 semanas de anos, dando 49, não dias literais, mas 49 anos. E isso aponta para as primícias. Conectado com as 70 semanas, você vê que você precisa das festas. Então, voltando um pouquinho no assunto da justiça, essa lei traria justiça para todo o povo, porque se todo o povo tem alimento, eles têm como agradecer a Deus, têm como retribuir para Deus, e esse alimento sustenta todos. Por isso que Deus fala, eu vou abrir a janela dos céus e vou mandar bênção sem medidas. Quando você entender o que significa Deus abrindo a janela do céu, mandando chuva, caindo sobre a terra e da terra levantando as primícias, aí você vai entender o que é bênção sem medidas. Resumindo, quem é aquele que levanta da terra como as primícias? Você deu para entender aí o que significa bênção sem medidas, né? No lugar de Cristo e da igreja, alimentando os pobres, as viúvas, os necessitados, tanto com a palavra espiritual como o alimento literal. No lugar disso, as pessoas olham para o céu e ao invés de enxergar o trono de Deus e a vinda da palavra de Deus, de Cristo, sobre a terra, elas enxergam casa, moto, carro, um monte de coisa vindo do céu se a pessoa dizimar. Então não é nada disso que Deus está falando. Deus está falando de Cristo e da igreja, as primícias. Cristo, as primícias. E isso fala da ressurreição dele e da igreja. Inclusive, isso aparece em 1 Coríntios 15, e se você for analisar as cartas de Paulo, são todas baseadas nas festas. O pano de fundo das cartas de Paulo é as festas. E quando se fala de festas, se fala de tabernáculo do testemunho, do santuário de Deus. Porque as festas, sem santuário, não é festa. O santuário, ele é movido pelas festas. Porque as festas, elas circulam ao redor do santuário. Fixou o santuário em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para ser adorado. E ali as festas fazem a rotação, faz o ciclo da aliança. E o que sustenta tudo isso é a Arca da Aliança.
Se você retira a Arca da Aliança, acabou tudo. Então, já meditando nessas coisas, o povo poderia ir para a festa dos tabernáculos, e Deus fala que é para recolher primícias, os frutos da terra, e se alegrar. Eles estariam na festa dos tabernáculos justificados, pelo menos naquele ano, porque Deus prometeu, vocês vão ser justificados na propiciação, na expiação dos pecados. Vou apagar todos os pecados naquele ano. Então eles estavam justificados e eles tinham paz, podiam se alegrar. Então tinha justiça, tinha paz e tinha alegria. Em que festa? Na dos tabernáculos. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Arca da Aliança era onde o povo recebia expiação da iniquidade. O que está escrito no profeta Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Aqui está a Arca da Aliança, o terceiro ponto. E a Arca da Aliança fica onde? No Santo dos Santos, que é ao sétimo ponto. Expiar a iniquidade. 4. Trazer justiça eterna. 5. Selar a visão. 6. A profecia. 7. Ungir o Santo dos Santos. Então, deu para entender o porquê é necessário as festas? Para você conhecer essas coisas? Assim como são 7 festas, eu tenho falado nos vídeos anteriores de 3 festas, né? Essas 3 festas, elas podem ser colocadas como 7, desde quando você não pense que isso tem que ser celebrado nas datas que falavam lá no livro da lei, tem que ser celebrada em templos, espalhado por toda a terra, igual muitos judeus messiânicos fazem. Congregação Nova Israelita, Marcos Andrade Abraão ensina o povo a celebrar essas festas nas datas, nos templos, como se fosse isso daí o estatuto perpétuo e essa a instrução de Deus. E não é nada disso. E Deus fala de 3 festas. Só que, se você analisa bem o motivo, você vai entender o porquê que ele fala dessas 3 festas, sendo que aparece 7 pontos. Então, pode, sim, se falar 7 festas, desde quando você tenha essa ideia na mente. Aí não é errado, porque realmente aparece Páscoa, Asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. Aparece esses 7 pontos, nem mais e nem menos. No entanto, a festa da Páscoa é chamada de Asmos. A festa do Pentecoste, que não é chamada de festa do Pentecoste, ela faz parte das primícias. Então, por isso que Deus fala de 3 festas também, e para revelar outros pontos. Então, qualquer uma dessas 2 expressões são reveladoras. Pode falar 3, pode falar 7. Em um vídeo anterior, eu achava errado falar 7, visto que Deus fala que são 3 festas no livro da lei, e não chama trombetas de festa, não chama dia do Pentecoste de festa, e ainda chama os asmos de Páscoa. Mas aparece esses pontos, está na temporada das festas, então é lícito sim, né? Lembra que eu falei de ajustes, de ver o que você estava interpretando errado e consertar? Então esse é mais um ajuste e mais um tema que eu quero consertar. Tendo essa ideia na mente, você nunca vai se trombar quando alguém falar, não, são só 3 festas, e você falar, mas não, são 7. Aí a pessoa te mostra no livro da lei que são só 3, e você apresenta os 7 pontos para ela. E quando você falar, não, são só 3, e a pessoa te mostrar 7, essas coisas se ajustam. Então, assim como são 7 pontos que devem estar confirmados no final das 70 semanas, assim você também tem que olhar para as 7 festas e conhecer os tempos determinados por Deus. Por que eu digo isso? Futuramente você vai ver vídeos curtos meus, nos quais eu vou fazer essas perguntas em 5, 6 minutos. Mas eu quero já deixar nesse vídeo todas elas espalhadas, porque é um estudo, né? Então, é um estudo já grande. Talvez essa seja a 5ª parte, se eu for continuar a partir daquelas 4. Talvez para você essa seja a primeira parte, e aí você vai ter que continuar nos outros vídeos que eu já gravei primeiro. O que você escuta os adventistas dizerem? É ridículo esse negócio de que ficou uma semana para o final. Eles falam, isso é totalmente fora do sentido. 69 semanas consecutivas e Deus dá uma pausa no relógio e manda a última semana para o final. Aí eles falam, isso é o que dá no estudar as Escrituras. Eles dizem isso. E em cima disso, eles falam, e os judeus messiânicos também afirmam, eles falam, e se não existe uma última semana para o final,
grande tribulação e anticristo também já passou. Vocês não precisam ficar com medo da palavra de Deus. Vocês não precisam ficar com medo dessas profecias. Isso eles dizem. Agora, Deus já conhecia isso. Já lá no tempo em que Deus, antes da fundação do mundo, na verdade, mas quando Deus dava o tempo das festas, Ele já conhecia tudo que Ele haveria de fazer, planejar com as 70 semanas, todos os que iriam estudar e os que iriam interpretar. Deus conhecia o coração de todos e já armou ciladas, armadilhas, para pegar tantos as pessoas que se dizem mestres, mas não são, e também para pegar pessoas que se opõem totalmente contra a revelação de Deus, né? Conhecido como as pessoas que têm o espírito do anticristo. Vamos fazer uma análise rápida e uma lógica rápida. Se você não precisa conhecer tudo o que se faz nas festas, todos os pontos, embora é necessário você conhecer isso para você entender o que é a oferta de manjares, que ela é cortada. Mas para você entender isso, não precisa conhecer tudo. Vai pela lógica. A Páscoa marcava a saída do povo da terra do Egito. Páscoa, eles passavam pelos asmos, pelas primícias, Pentecoste, tudo com significado, tanto naquela época, né, literal, como espiritual. Por isso que eu digo, é assunto longo e maravilhoso ao mesmo tempo. Passavam pelas trombetas, pela expiação dos pecados, e vinha a festa dos tabernáculos. Né? Pela lógica, começa na Páscoa e acaba nos tabernáculos. E estudando as palavras dos profetas, Deus deixou alguns textos para você entender que os tabernáculos fala do milênio. Por exemplo, o profeta Zacarias, Deus fala assim, lá, todas as nações que restarem do cerco contra Jerusalém, as que restarem, subirão de ano em ano a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha, isso só é possível, nunca aconteceu antes na história, só é possível no reino de Cristo. E agora, o que seria essa festa dos tabernáculos? E por que Deus fala justo da festa dos tabernáculos ali? Ele fala justo a festa só dos tabernáculos para você entender que ela se realiza no milênio. Para você conectar tabernáculos com milênio. Porque quando que todas as nações vão cercar contra Jerusalém, e aí Deus vai punir essas nações e vai ter um restante delas, né, que não subiram contra. Isso é só no final do tempo, no fim do tempo, quando tiver para se findar a história dessa humanidade. E aí Deus fala, e as que restarem, e as nações que restarem, terão que subir em Jerusalém para adorar o rei, celebrar a festa dos tabernáculos. E se a família dos egípcios não quiser celebrar a festa, Deus não vai mandar chuva sobre elas. Aí tem muita revelação também. Então, você vê que quando Deus fala isso não é à toa. Isso vai acontecer no milênio. E Deus fala, e esta será a praga com a qual Deus ferirá as nações que não subir a festa dos tabernáculos. Ou seja, conectou tabernáculos com o milênio. Quando Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele está com a festa dos tabernáculos na mente. Com a revelação real, espiritual, real e eterna da festa dos tabernáculos na mente. E a lei ensina que ninguém pode ir para a festa dos tabernáculos se não tiver os pecados expiados, certo? Presta atenção nesse ponto. É importantíssimo. Os pecados expiados tinha que ser lá no Santo dos Santos, que é o que aparece aqui nas 70 semanas. De maneira que o escritor de Hebreus, enxergando isso, olhando para as festas e vendo alguns textos como, por exemplo, o rei Salomão tinha acabado de edificar a casa de Deus, demorou 7 anos, e quando ele acabou de edificar, ele fez uma oração grande, revelando muitas coisas, e ele acaba de edificar a casa de Deus e diz, por acaso Deus habitará neste lugar? Pois nem o céu dos céus é capaz de conter a Deus. E aí Salomão continua orando e fala, Senhor, quando o teu povo pecar, né, mas se reunir para orar neste lugar, ouve dos céus e perdoa o seu povo. Vê que Salomão sabia que a presença de Deus estava ali, representada na Arca da Aliança, mas ele não fala ouve dali, dos santos. Ele falou ouve dos céus. E tem salmos também que diz que o trono de Deus está estabelecido nos céus, que ele ou escuta dos céus, lá está o santo monte dele.
Logo, analisando essas coisas com o tabernáculo que Moisés edificou, você vê que o que ele edificou foi mesmo um modelo, conforme Deus falou. Faça, Moisés, tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Foi mostrado um modelo para Moisés. O verdadeiro está no céu. Quando Israel estava atravessando o mar, quando eles acabaram de atravessar o mar e Deus fechou o mar dos egípcios, eles cantaram um cântico. E no cântico diz, todos cantaram isso, inspirados pelo Espírito Santo. Porque todos cantaram esse cântico e eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e as nações que estavam com eles. E todos cantaram, não foi um ensaio, eles não escreveram a letra num papel. E lá em Isaías, quando está tratando a respeito desse assunto, em Isaías 63, diz que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles cantaram, o Senhor os introduzirás em um tabernáculo, em um santuário que as tuas mãos edificaram. Você vê que eles cantaram isso, cantaram ali o que Deus fez com os egípcios, e o Espírito Santo inspirou eles a colocarem essa frase, o Senhor os introduzirás em um tabernáculo que as tuas mãos edificaram. Em um santuário, mas santuário e tabernáculo é a mesma coisa. Mas aonde eles foram introduzidos? Eles foram introduzidos em um santuário que as mãos deles mesmos edificaram, segundo o modelo. Então era uma figura, uma representação. A glória de Deus estava representada na Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é capaz de representar a glória de um Deus que não pode ser contido nem pelos céus. Um caixote de madeira revestido de ouro não representa totalmente a glória de Deus, e acho que nem parcialmente representa a glória de Deus. É só uma representação mínima para que o povo entendesse as coisas espirituais futuramente. Se o Santo dos Santos era a figura do céu, e isso está escrito em Hebreus 9, e o sumo sacerdote representava a Cristo, você vê que ao introduzir a epístola, o escritor de Hebreus fala, tendo Cristo feito a expiação dos pecados, assentou à destra de Deus. Você vê que expiação dos pecados é o sexto ponto, a sexta festa. E logo em seguida vem tabernáculos. E a expiação dos pecados é feita no propiciatório. E Cristo é revelado no Novo Testamento como a nossa propiciação. O nosso propiciatório. E o propiciatório no livro da lei faz uma só peça com a Arca da Aliança. Ou seja, eles estão falando, Cristo é a Arca da Aliança. Ele é o Santo dos Santos. Porque aquele lugar chamado de Santo dos Santos não é Santo dos Santos se não tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é Cristo. Paulo fala em Romanos 3,25, João fala em 1 João 2 e em 1 João 4. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, está apontando para Cristo e dizendo, ele é o propiciatório. O propiciatório era a figura dele. Ele é a realidade. Ele é a nossa arca. E tem mais versos para você entender isso. Por exemplo, o Salmo 95 e o Salmo 40. Salmo 40 e Salmo 95. E tem mais versos ainda. Então, a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo representava a entrada de Cristo nos céus. E isso está em Daniel 7. O Filho do Homem, que é o sumo sacerdote eterno, ascendendo aos céus. Quando o Filho do Homem ascende aos céus e vai até o trono do Ancião de Dias, lá ele escuta, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E no mesmo salmo diz, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Filho do Homem, ascendendo aos céus e indo até o Santo dos Santos, o verdadeiro, isso estava representado na entrada do sumo sacerdote, quando entrava na sexta festa para expiar os pecados do povo. E se a entrada do sumo sacerdote para expiar os pecados do povo representada a entrada do verdadeiro sumo sacerdote nos céus, o que representaria então a saída do sumo sacerdote do templo? A vinda de Cristo. E de fato, quando o sumo sacerdote saía do templo, ele se encontrava com o povo. E havia alegria no povo, pelo fato deles terem o pecado expiado. E 5 dias depois, eles já iam para a festa dos tabernáculos. Agora presta atenção no que Deus armou. Quando você está lendo as festas, já com todo esse contexto na mente, você vai estar lendo Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. Tudo começa na Páscoa e acaba nos tabernáculos.
Assim também, não é só na antiga aliança. Na nova aliança, Cristo morreu justo no dia da Páscoa. É um novo começo para todos nós. E tudo acaba onde? No milênio, nos tabernáculos. No entanto, os adventistas reconhecem, e devem reconhecer mesmo, e os judeus também, que Cristo expiou os pecados do povo na cruz, não é? E a expiação é o 6º ponto. No entanto, Jesus ascendeu aos céus e não levou ninguém ainda para a festa dos tabernáculos. Ou seja, do 6º ponto até o 7º, já se passaram 2000 anos. Isso explica a pausa na semana 69, aonde vem o nosso sumo sacerdote, mas não se cumpre a última semana. Por quê? A última semana traz justiça eterna, e a justiça eterna é só num reino eterno. E o reino eterno, onde habita a justiça, a paz e a alegria eterna, estava representada nos tabernáculos. Eles poderiam dizer, e não só poderiam, como deveriam dizer, bom, as festas de Deus é uma coisa ridícula, porque as festas acontecem consecutivamente. Mas da 6ª festa para a 7ª, está um intervalo aí de quase 2000 anos. Expiou os pecados, mas cadê os tabernáculos? Então, as próprias festas de Deus se tornam o parâmetro para você interpretar as 70 semanas. Quem é que pode ir contra isso? Ninguém pode ir contra isso. Principalmente os judeus messiânicos, que tanto falam da Torá e das festas de não sei o quê, não podem ir contra isso. Por que seria ridículo Deus dar uma pausa na semana 69 e a última semana se cumprir no nosso futuro ainda? E não ser ridículo as festas irem passando por Cristo até a expiação e não vier os tabernáculos que está colado na expiação. Por que isso não seria ridículo? Você vê a mentalidade, a estrutura da mente deles? Eles não têm a mente calibrada para entender isso. Por isso que eu sempre repito, as festas te ajustam a mente e te revelam os tempos. Ela calibra, ela é o parâmetro para você ver o que é certo e o que é errado. Por isso que Deus chama elas de coisas sublimes. Porque as festas têm o fim, o propósito delas é de retirar o pecado da terra e trazer justiça eterna. Aí você pode dizer, não, mas quem tira o pecado da terra e traz justiça eterna é Cristo. Aí eu digo, tá certo, mas todas as obras de Cristo estão representadas nas festas. As festas revelam as mais profundas obras dele, os tempos determinados, tudo. Por isso que 70 semanas. Fazendo uma alusão à festa das primícias, que vem em seguida da festa da Páscoa, que logo depois das primícias tem revestimento de poder, trombetas, expiação e tabernáculos. Você ainda teria que se fazer uma pergunta. Por que depois da Páscoa tem expiação dos pecados? O 6º ponto, né? Por que depois da Páscoa ainda tem expiação dos pecados? Isso é tremendo. Você teria que meditar nessas coisas para você compreender isso. Só faz uma análise. A Páscoa não é Cristo morrendo na cruz? É. A gente não entra em uma aliança eterna com Ele? Entra. Depois que a gente entra em uma aliança com Ele, você para de pecar? Você não para de pecar. Você vai passar por uma transição. Todo cristão vai passar por uma transição de santificação. Os pecados devem ser diminuídos, mas nós continuamos a pecar, não como antes. Não deveríamos como antes. Paulo fala, se vós ressuscitaste com Cristo, primícias, né, para viver então como digno disso. Em Colossenses 3 ele fala, se já ressuscitou com Cristo, então a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não minta mais. Tá vendo? Paulo escrevendo para a igreja. Vai ter que lutar contra esse pecado, contra essas obras da carne. E você fazendo isso, você é revestido de poder. Ou seja, revestido de poder vem depois das primícias, Pentecoste. E você sendo revestido de poder, você pode anunciar as coisas de Deus. Ninguém pode anunciar as grandezas de Deus se não tiver revestido de poder. Aí está a trombeta. Trombeta é só depois do Pentecoste. E enquanto isso acontece, Cristo ainda está expiando os seus pecados. Se não fosse assim, como é que ele estaria no céu como sumo sacerdote? Se ninguém peca, ele está intercedendo por quem? Então o povo se confunde nessa parte. Quando fala que Cristo já expiou os pecados de todo mundo no madeiro, porque senão a obra dele seria incompleta, então não tem mais pecado para ser expiado. O que é isso? Se não tem mais pecado para ser expiado, o que a gente confessa para Deus? Um outro ponto que você teria que analisar
é esse daqui. Está em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus ele mostra o que ele pensa das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs que profetiza o tempo do fim. Ele mostra isso, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem resumida mesmo. Mais uma vez, os adventistas do sétimo dia e os judeus messiânicos dizem que as 70 semanas já se cumpriu. Porque eles falam assim, aqueles que não acreditam que as 70 semanas já se cumpriram, é daí que surge a crença do anticristo, da grande tribulação, e eles ficam morrendo de medo dessas coisas. Olha só as palavras de Jesus, né? 70 semanas se cumpriram, então teria que ter se cumprido pelo menos o fim dos pecados. E não tem isso. Não tem fim de pecado, não tem cessado a transgressão. A iniquidade do povo que dizem, né, ter sido toda expiada na cruz. E ainda fala lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Eles dizem, são só judeus. No entanto, na hora de receber a expiação da iniquidade, eles querem se colocar. Mas se fala só para judeu, então é a iniquidade só de judeu que está sendo expiada. Os gentios estão fora dessa aliança. Você vê, é um monte de erros grosseiros. Grosseiros mesmo. Olha aqui, Jesus em Mateus 24 está falando que ele fala de tempos. Jesus está profetizando vários tempos em Mateus 24. E aí ele fala de pestes, de fome em todo lugar, vários terremotos, nação contra nação. Isso é justiça eterna? Se tudo se cumpriu lá no tempo de Estevão, né, que é outra coisa ridícula aí que vocês têm que ver, onde eles dão o cumprimento das 70 semanas. Se tudo se cumpriu lá no tempo de Estevão, e o que é essas coisas que Jesus está falando? Que vai acontecer na terra e acontecem até hoje. Isso é justiça eterna para você? E logo depois, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que eles falam que é lá no passado, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Essas coisas aconteceram naquela época? Não aconteceram. Mas a tribulação eles dizem que sim. E no verso 29 ele diz, e logo depois da aflição, que eles falam que é Tito, general Tito vindo destruindo a cidade e o santuário, como estava profetizado em Daniel 9, eles dizem isso. Uns dizem que o anticristo é o próprio general Tito, outros dizem que foi Nero, o chifre pequeno, tudo que se refere a anticristo e grande tribulação. Aí Jesus fala, quando esses poderes do céu serem abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus eleitos, os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aí ele fala da parábola da figueira. Presta atenção o que Jesus fez aqui. Jesus falou da grande tribulação, que eles dizem que já passou naquele tempo. E Jesus fala, logo após a grande tribulação referida, vai acontecer, esses sinais dos céus vão ser abalados e vai aparecer o sinal do céu do Filho do Homem que vai estar vindo. Isso volta a aparecer em Apocalipse. Aí o que eles dizem? É ridículo esse negócio de uma semana ficar para o final. Entre a semana 69 e a 70, havia um espaço de quase 2000 anos. Por que isso é ridículo e não seria ridículo isso que Jesus está falando? Porque se a grande tribulação ficou no passado, cadê a vinda do Filho do Homem? Que ele disse que aconteceria logo após os sinais do céu serem abalados, e os sinais do céu são abalados logo após a tribulação referida. Cadê a vinda do Filho do Homem? Isso que Jesus está falando teria que ser ridículo também. Então Jesus está falando o que ele pensa das 70 semanas aqui. Quando o Filho do Homem vier, você acha que pecado vai reinar na terra? Não? Então vai ter fim de pecados. Quando o Filho do Homem vier no seu reino, você acha que vai ter transgressão? Não vai, então vai cessar a transgressão. Quando o Filho do Homem vier, a expiação dos pecados vai aparecer em todos os que estarão ressuscitados por intermédio da sua vinda. Então não vai precisar mais ficar intercedendo pelo povo que vai ser ressuscitado. Aí a expiação está completa, aí se cumpre o que está em Jeremias. Vou fazer nova aliança com as duas casas de Israel, vou imprimir as minhas leis nos seus corações, então não ensinará nenhum. Mas o seu irmão dizendo conhece, mas o seu próximo dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Ali você pode colocar as festas e entender todo o tempo da profecia, de Jeremias 31 até o 35.
Quando o Filho do Homem vier, ele vai vir estabelecer uma justiça temporária? Ele vai estabelecer justiça eterna. O seu reinado vai ser de justiça eterna. Não importa se depois dos 1000 anos Satanás vai ser solto. O que importa é que durante o seu reinado, a justiça eterna vai ser estabelecida. Deus tem um propósito para deixar o diabo preso por 1000 anos e depois soltar ele. Mas entre os santos que foram glorificados, aí já não tem mais pecado. Já não tem mais transgressão. A expiação deles, a expiação dos pecados dele está completa. A obra da cruz é poderosa e é necessária alcançar todas as nações, que os homens de todos os povos, línguas e nações que nasceriam em todas as gerações. Quando o Filho do Homem vier, se cumpre a profecia e a visão. Sela a visão e a profecia, que estão no singular por um grande propósito. E aí, o santo dos santos é ungido. O santo dos santos, você não pode olhar para essa última expressão de Daniel 9 e pensar em um tabernáculo terrestre, ou até mesmo em um celeste, porque no livro da lei, o tabernáculo todo era ungido, e o último lugar a ser ungido era lá o santo dos santos com a Arca da Aliança. Para começar então o ministério da primeira aliança. Essa é a ideia que está no livro da lei. Porém a Arca da Aliança é Cristo. Ele é o santo de todos os santos. Por isso que no hebraico está lá a palavra falando santo dos santos. Vai estar lá, Kedosh, não está Kadosh, mas está Kedosh, Kadoshim. É o plural, o santo dos santos. Jesus, lá em Daniel, fala dos santos do Altíssimo, não é? Os santos do Altíssimo. Quem que são os santos? É o povo de Israel, são os santos. E o Altíssimo é o santo, representado naquele lugar santíssimo, na Arca da Aliança. Ele vai ser ungido como rei em toda a terra. Aí ele vai ser ungido como rei. A palavra ungido é Messias. Sendo ungido rei sobre toda a terra, porque ele não está reinando ainda. Ele passa a reinar na última trombeta. Se Jesus estivesse reinando, essa terra não estaria como está hoje. Isso é propósito de Deus. Os inimigos estão sendo postos por debaixo dos seus pés. Inclusive, se as 70 semanas já estivessem cumpridas, teria que ter... Vou repetir, né? Falei que ia repetir alguns pontos, né? Teria que ter o cessar da transgressão, fim dos pecados, expiação da iniquidade, justiça eterna, sela a visão e a profecia, e o santo dos santos é ungido. Mediante todos esses pontos, todos os inimigos não deveriam estar debaixo dos pés de Jesus? No entanto, os inimigos não estão. O escritor de Hebreus fala, olha, desde quando Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés, não deixou nada fora do seu domínio. Porém, não o vemos ainda. Por que ele fala que não o vemos? Porque tem pecado, tem transgressão. O povo ainda que conhece a Cristo ainda tem iniquidade, está passando pelo processo de santificação. Jesus expia os pecados, nossos pecados todos os dias.